Programa Jesus Te Ama, são 18 horas e 34 minutos e hoje o tempo está corrido. Nós vamos falar um pouco da construção da familiar, a construção de uma família santa. Então existem 3 pontos importantes para nós entendermos e nós vamos tentar falar um pouco da compreensão, a aceitação e o estímulo, né? Porque é uma construção. Sabemos que para uma família possa alcançar um bom êxito no seu crescimento espiritual, são necessários 3 elementos fundamentais que nos auxiliarão na busca da felicidade plena dentro do nosso lar, né? O relacionamento conjugal é um desafio. O relacionamento familiar, né, precisa ter propósitos. Nós precisamos ter propósitos, como a compreensão, a aceitação e os estímulos. Vamos aprofundar um pouco nosso entendimento a respeito desses elementos que são pilares de um bom edifício familiar. Toda construção, ela começa pela base, né? E muitas famílias já sabemos que eles são essenciais para a nossa vida matrimonial e familiar. Muitas vezes, por situações que nos levam por outros caminhos, nós nos esquecemos de exercitá-los em nosso dia a dia, como família e como povo de Deus. O primeiro ponto importante é a compreensão. Quando o marido e a mulher se casam, trazem consigo uma bagagem, né? A mulher tem a sua vida, o marido também. E cada um traz o seu temperamento, a educação, a sua forma, a sua cultura, a sua forma como viveu. E tudo isso agora é colocado a 2, né? E essas diferenças físicas de membros, né? Essa diferença do homem para a mulher, tudo isso requer um e o outro, requer uma compreensão, porque são diferenças muito grandes, mas que um se completa ao outro. O homem tem uma visão de conjunto, a mulher já repara os detalhes, o homem é frio nos sentimentos, mas possui ambição de domínio, de poder. A mulher é mais emotiva, intuitiva e procura segurança em alguém. O homem é mais autoritário, a mulher é mais tímida, na maioria das vezes. Ele é independente, orgulhoso, calculista, decidido e conquistador, dócil, indulgente, vaidosa é a mulher. O homem possui muito mais predomínio da razão e a mulher do afeto. Então, eis algumas diferenças que é preciso se notar, né? Mas que os dois se completam. Os dois, eles têm esse lado de se completar. E diante dessas diferenças exteriores e interiores, tanto o homem como a mulher, nasce a necessidade de uma virtude. Nós somos chamados a viver a virtude, né? E que deve ser desenvolvida em cada um deles para que a união possa se tornar plena e duradoura, né? Uma construção da vida a 2 para que gere verdadeiramente a compreensão um do outro. Se a gente não entender isso, né, Mariana, fica difícil compreender um ao outro. Isso mesmo. A compreensão deve ser baseada no diálogo. O casal deve ter um bom diálogo, deve estar sempre atento aos sinais, porque nem tudo a gente fala, mas a gente entende pelo que o corpo fala, porque o nosso corpo fala. Então, muitas vezes eu posso até concordar com o que a Manuel está falando, mas a minha expressão corporal dizer o contrário. Então, é necessário que o casal esteja atento aos sinais, tanto o casal quanto os pais com relação aos filhos. Porque nós vemos hoje em dia muita dificuldade de relacionamento entre pais e filhos também. Os filhos que estão distantes, os pais que não dão a atenção devida aos seus filhos, o casal que muitas vezes dorme junto, mas está com o coração distante um do outro. Interessante, né, Mariane? Que, assim, é preciso muitas vezes expressar, falar, ter clareza, porque
nós não casamos com uma pessoa que é adivinha das coisas. O outro não vai adivinhar o que a gente quer, o que a gente está pensando. Ou seja, para que a compreensão aconteça, é preciso diálogo. É preciso que dentro da vida conjugal, dentro dessas diferenças, haja a compreensão, mas também o diálogo. Eu expressar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, porque o outro não tem bola de cristal. Às vezes a gente está tão irritado que quer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. De fato. Né? Ele me irritou, mas eu estou com raiva e eu acho que ele tem que saber o que é que eu estou sentindo, mas não. Né? A compreensão é isso. É a gente... Se eu me irritei com algo que o Emanuel fez, eu devo expressar. Expressar aquilo que eu estou sentindo. Espera os ânimos acalmarem e chama para uma conversa. Né? Esclarece determinada situação, porque muitas vezes pode ter sido mal entendido. Né? Mas chama para uma conversa, coloca os pingos nos is. Diz, olha, isso me incomodou, eu fiquei magoada com essa situação, com determinada palavra, que possamos lutar para isso não acontecer mais. É o diálogo, minha gente. O diálogo e a clareza. A gente precisa, isso não é só na família não, é no trabalho também. A gente precisa ser claro com o que a gente está querendo se expressar, o que eu quero falar e também a sinceridade. Não é querer agradar em tudo, mas ser sincero, porque se eu quero agradar, mas no meu interior eu estou angustiada, eu estou irritada, estressada, é pior. É necessário falar a verdade, né? É pior porque uma hora ou outra a bomba vai estourar. Então que seja sincero, que seja claro no falar, no se expressar, para que o outro também compreenda aquela situação. Ah, mas fulano não me entende. Como ele vai entender se você não chega e fala? Outro ponto importante, Mariane, nessa construção é a mansidão. Né? É necessário que nós, quando for falarmos, procurar falar ao outro com mansidão. Né? É necessário que a gente não perca o equilíbrio. Às vezes a pessoa está irritada e quando vai falar, ela machuca o outro, fere o outro. Então é necessário, dentro daquilo que a gente já falou, da verdade, procurar a virtude da mansidão. É o equilíbrio das emoções. Precisamos da força do Espírito Santo. Por isso, nesse aspecto é importantíssimo a vida de oração. Se a gente tem vida de oração, confissão, eucaristia, a gente vai saber se expressar bem para o outro, vai saber ouvir o outro, falar com o outro. Então é necessário que nós estejamos abertos a esses exercícios, porque é um exercício. A gente vai exercitando a mansidão, a gente vai exercitando o respeito ao outro, a sinceridade. Né? Se a gente tem o hábito de falar em parábolas, meio que enigma, às vezes a gente, em vez de ajudar o outro, a gente está atrapalhando na construção familiar, na construção do relacionamento, do diálogo. Então o casal, para que ele cresça nessa maturidade, é necessário esse exercício. Eu devo exercitar a mansidão. Respeitando o outro, né? No modo de falar, renunciando, que muitas vezes a pessoa já tem uma personalidade mais de se impor, de ser mais agressivo, de se irritar fácil. Então é um desafio para quem tem essa personalidade difícil. É um desafio para exercitar a mansidão. A mansidão é uma virtude que precisa ser exercitada. E essa mansidão vai ser exercitada como? Quando o outro te irritar, você vai querer revidar e você vai fazer o quê? Vai silenciar. Vai silenciar, não querer se explicar, ser o certo, o dono da razão, e aguardar o momento certo para esclarecer a situação que aconteceu. Para esclarecer determinada angústia, estresse que a família esteja vivenciando. O diálogo precisa ser paciente, pacífico, evitar uma linguagem violenta, gestos violentos, para que aconteça verdadeiramente uma ação de mansidão segundo o coração de Deus, né? E assim manifestar o carinho e o amor que o casal precisa vivenciar e colocar em prática. É verdade. O terceiro
e o último ponto é a confiança. Dentro dessa construção que nós estamos abordando aqui, é a confiança. Para que o diálogo possa fluir com naturalidade, é necessário que cada um dos cônjuges possa confiar plenamente no outro. E a confiança nasce de um profundo conhecimento. Né? A gente vai se conhecendo e sendo transparente. Com o que me apresento, me revelo todos os dias. Quando um de nós está vivendo momentos de questionamento nos sentimentos, na realização sexual ou até mesmo na fidelidade do outro, nasce um grande obstáculo para que o diálogo possa fluir com naturalidade. A confiança produz confidências e amizade. Então é preciso trabalhar esse ponto da confiança, né? É preciso ser transparente para o outro, é preciso abrir o coração para o outro, de maneira que o outro confie, que o outro seja de fato assim agradável, seja um verdadeiro amigo, para que a vida conjugal seja harmoniosa, né, Mariana? Isso mesmo, é necessário uma confiança mútua. O homem precisa confiar na mulher e a mulher precisa confiar no homem. E quantas vezes essa confiança é desgastada, essa confiança é quebrada, né? Por um ato, às vezes até inocente. Mas para isso é necessário ficar alerta com as nossas atitudes. Muitas vezes o homem pega, coloca uma senha no celular, numa rede social, e isso provoca um desgaste na confiança, porque se ele colocou uma senha no celular, significa que tem algo a esconder, né? E aí a esposa vai ficar magoada, vai se sentir traída, vai ter a sua confiança quebrada. Então, fiquemos alertas. Eu tenho que procurar meios, né, Mariana, de fazer com que o outro confie em mim. Eu tenho que procurar meios para demonstrar confiança. E não o contrário, não procurar mecanismo para que o outro fique chateado, para que o outro se coloque em dúvida. Não, pelo contrário. Eu preciso gerar confiança para o meu cônjuge. Então, isso é construído em uma base chamada verdade, transparência. Não podemos esconder nada. Temos que ser sinceros e verdadeiros para com o nosso cônjuge. Isso, e ter um bom senso de discernir as nossas atitudes, as nossas falas, para que não gere esse mal-estar da desconfiança no relacionamento. Porque nem também tomar as escolhas adequadas. Se eu sou casada, eu não devo estar cultivando amizades com pessoas solteiras, com outros homens, tá de conversinha. Da mesma forma, o homem. Evitar tá olhando o perfil de mulheres, tá de conversinha com mulheres solteiras, porque isso vai gerar uma desconfiança, né? É necessário ter prudência e discernimento nas atitudes. De fato. Então vamos agora ouvir a segunda faixa musical. Logo em seguida nós retornaremos com a meditação do Evangelho da liturgia de hoje. Um abraço, Josimar, Paz de Jesus, Jonathan Silva. Tem o nome pessoal para a gente agradecendo aqui a presença. Não, parece aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Qual foi o horário da matéria que eu fiz? Você não baixa aí? Nem eu lembro a hora. Ah, tô baixando então. Ele tá aí. Ah, vai estar no telefone. Ô, Guimarães. Tava aqui no horário da entrevista do Marcos Fils, pelo telefone, não. Eu não lembro, não. Por isso, menina.
22 ao 29, né? Uhum. Pode abrir, Davi. Nós vamos agora ouvir o Evangelho da liturgia de hoje, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 22 ao 29. Ouçamos com atenção. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acreditemos, meus irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus para dar a vida por nós, mas também nos dá o alimento do céu. E aqui nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós devemos trabalhar não somente pelo alimento que perece, mas trabalhai não pela comida que perece, pois esta nós sabemos que vai à fossa, né? Mas pela que dura até a vida eterna. Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come a minha carne permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Gente, Jesus nos dá como alimento do céu. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o nosso alimento. A Igreja Católica, né, tem esse grande mistério de amor, que é a Eucaristia, o corpo de Jesus como alimento. O seu pão, né, que é transubstanciado no corpo de Jesus. Já não é mais pão, tem aparência de pão, cheiro de pão, mas é o próprio Jesus que vem nos alimentar, o pão vivo descido do céu. Já não é mais vinho, né? Tem cheiro de vinho, tem aparência de vinho, mas é o sangue de Jesus imolado por nós. É ele que é o nosso alimento eterno. Então que possamos assim viver esse mistério de amor. Somente a Igreja Católica tem esse mistério que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso, Mariana? Isso mesmo, é o pão vivo do céu. Jesus nos trouxe a vida eterna. E ele é o alimento que a igreja nos dá através da Eucaristia. Jesus está vivo e ele quer se dar como alimento para nós. Ele quer nos trazer a vida eterna, ele quer nos purificar de todo pecado, nos purificar de todo mal, para que possamos alcançar a vida eterna. E é Jesus que proclama a verdade na sua palavra, no seu evangelho. É Jesus que proclama a verdade através da Santa Igreja, para que possamos viver a verdade, viver uma vida nova, uma vida de conversão, de busca pela salvação. Então lutemos, meus irmãos. Em dias difíceis, o Senhor se manifesta. O Senhor está presente ao nosso lado, está ouvindo a nossa oração. Então, na hora da dificuldade, clame ao Senhor, pois como a palavra nos diz,
O Senhor, Ele quer nos dar a vida eterna. E é através da sua palavra também Ele se manifesta quando nós nos prostramos diante dEle para nos fortalecer. Diante das dificuldades, não pereçamos. Não fechemos os nossos olhos, mas abramos os olhos espirituais, os olhos da fé, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o direcionamento de Deus e assim seguir firme em Deus, seguir com os nossos olhos fixos em Deus, firmados na rocha que é Jesus, pois Ele jamais vai nos deixar perecer. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Queremos te apresentar, Senhor, o nosso bispo diocesano Dom Valério Breda e falar para você que, graças a Deus, ele está se recuperando bem, né? Se tudo ocorrer bem, amanhã ele está saindo da UTI, com a graça de Deus. Continuemos rezando pelo nosso pastor diocesano, que é o nosso bispo diocesano Dom Valério Breda, né? Por todos os padres da nossa diocese. Rezemos pelos nossos irmãos, para que nós, nesse tempo, nos voltemos para Deus, nos voltemos para o Senhor. Também rezamos e pedimos a Deus pelos enfermos, pelos profissionais de saúde. Vamos pedir a Deus nesse momento, clamando a misericórdia do Senhor, para que Ele tenha compaixão do nosso Brasil, para que o Senhor tenha compaixão das unidades de saúde. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, por aqueles que estão entristecidos. Vamos pedir a Deus por aqueles que estão angustiados por alguma situação, por ter perdido o emprego, por estar passando um problema difícil. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa abrir as portas do céu, as comportas do céu, trazendo esperança. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual, para que nós não percamos a fé nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tormento. Vem, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nessa noite de hoje sobre os corações que se encontram abatidos, fraquejados. Senhor, nós te pedimos agora, Deus, tende compaixão e de misericórdia. Quantos casais vivendo crises, quantas famílias vivendo conflitos familiares, que o Senhor possa derramar o Seu Espírito Santo e renovar o amor conjugal, renovar o diálogo na família. Renova, Senhor, com o Teu Espírito Santo, dando sabedoria ao esposo, à esposa, aos filhos. Derrama a Tua graça, Senhor. Derrama poderosamente o Teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja verdadeiramente o nosso sustento, o nosso refúgio. E que a graça de Deus seja derramada em nossas vidas nesta noite. Pela intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós, pelas nossas famílias também, como Emmanuel falava, pelo nosso bispo, Dom Valério, e que o Senhor restaure a sua saúde física e espiritual. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã temos mais um programa Jesus te ama. Com o Leandro e a Bernadette. Obrigado a todos que nos acompanharam através do Facebook. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir.